meu nome é Raquel, eu sou serva do grupo de oração São João Batista de Piuí, a coordenadora lá, Irani, uma pessoa muito amada. Eu estou agora servindo Jesus, na Diocese de Luz, no Ministério de Pregação. Gente, isso não quer dizer que eu sou a melhor pregadora, não, viu? O tema que eu vou falar para vocês hoje, e para mim também, que quando a gente faz a pregação, o primeiro ouvido, que está mais próximo à boca, é o meu. Ele primeiro converte meu coração, para depois passar para vocês. O tema é: se creres, Jesus pode ressuscitar para uma nova vida. Vamos então no Evangelho de São João, capítulo 11. A gente vai lá para o versículo 32. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou os seus pés e disse-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito, sob o impulso de profunda emoção. Perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram, por isso, os judeus. Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele abrir os olhos do cego de nascença, fazer com que ele não morresse? Tomando novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aqui. Respondeu-lhe Jesus: não te disse, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo de graças, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou-lhe então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Palavra do Senhor. Jesus trouxe esse evangelho para nós, nesse dia especial, 29 de novembro. E eu profetizo na vida de cada um de vocês, que vocês não vão sair daqui a mesma pessoa. Amém? Mas para isso, gente, vocês têm que crer. Sem crer, a vida de vocês vai continuar a mesmice. Tem um ditado popular que fala: ou você muda, ou tudo se repete. Quem já ouviu esse ditado? Então, assim, ou você muda as atitudes, ou tudo vai repetir na sua vida. E você vai ficar numa vida na média, uma vida medíocre. Hoje Jesus vai trazer 5 pedras que precisa rolar da nossa vida, como ele rolou aqui de Lázaro, para nós possamos renascer de novo, ter uma vida feliz e uma vida com fé. Gente, quando eu falo que vida feliz, não é uma vida sem problema, não. Jesus não veio prometer isso. Jesus veio prometer cruz. Mas é uma vida tão plena, é uma vida tão cheia, que você pode estar com mais problemas, com a pior das tribulações, mas você está em paz, você está feliz. Você crê, Você crê que de todo mal, Deus tira um bem maior. Aqui no evangelho de hoje, fala o seguinte, que Jesus, depois de 4 dias, chegou lá. Jesus estava em missão, Marta, Maria e os judeus, hoje representa cada um de nós.
Sabe por que eles nos representam? Porque eles duvidaram. Eles não tiveram fé. Nos versículos anteriores, se vocês quiserem ver esse evangelho, né, Maria e Marta, as duas falam a mesma frase. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então elas criam que Jesus era o Senhor. Né? Maria fala e Marta também fala. Mas na hora que Jesus chegou, depois de 4 dias, Marta fala, Senhor, já cheira mal, não abre essa pedra não. Não rola, essa pedra já está fedendo. Por quê? Faltou fé. Isso é na nossa humanidade, na nossa vida. Às vezes, diante dos problemas, a gente esquece do Todo-Poderoso. A gente esquece que com Ele a gente pode todas as coisas. Às vezes a gente está um passo para os caminhos de Deus. Os problemas chegam, a gente dá 10 passos para trás e cai no mundão, na porta aberta. Né? Porque a porta de Jesus é estreita. E Ele não sempre prometeu isso, Ele não veio falar mentira. Ele sempre nos deixou claro, né? Mas a paz que vem dEle, a paz que a gente, né, celebra na Santa Missa, que é uma paz que Ele nos dá, vem só dEle. O mundo nenhum é capaz de dar essa paz, essa tranquilidade, essa certeza. Né? E mostrando a humanidade de Marta, de Maria e até dos judeus. Os judeus no versículo anterior, lá no capítulo 9, os judeus viram Jesus curar um cego de nascença. E mesmo assim ele murmurou também. Não pode ele ter aberto o cego de nascença, ter feito que o melhor amigo dele não tivesse morrido? Então até os judeus, né, estavam duvidando de Jesus. Eles viram lá o cego de nascença, lá no Evangelho de João. Vem falar essa história para nós. Mas eles também duvidaram, né? Então Jesus hoje, né, quer mostrar para vocês que são essas 5 pedras. Vamos nesse momento, né, fechar os olhos agora. Vamos deixar, eu vou falar essas 5 pedras, eu gosto de pedir para fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos físicos, né, a gente abre os olhos espirituais. Eu vou falar 5 pedras. E depois eu vou dar também a solução dessas 5 pedras que está nos impedindo. Na hora que eu estiver falando, eu quero que vocês, né, se encontrem aí. Qual pedra que Jesus precisa rolar da sua vida hoje? A pedra da falta de fé, a pedra do desânimo, da preguiça, do comodismo, a pedra da falta de perdão e do ódio de coração, a pedra do pecado, que seja pecado mortal ou pecado de estimação, e a pedra da falta de humildade. Pensa nessas 5 pedrinhas que está sendo a pedra de tropeço na sua vida hoje, que está te impedindo, que está te deixando morto espiritualmente. Deixa Jesus falar no seu coração nessa noite. Qual que é a pedra? Pensa nessa pedra. Se é a falta de fé, o desânimo, a preguiça, a falta de perdão, a pedra do pecado e a pedra da humildade, da falsa humildade, que às vezes está te impedindo, né, da condição de vítima, que está te impedindo. E hoje, Jesus está aqui e fala, Lázaro vem para fora. E eu quero que cada um, na hora que eu falar, vocês vão falar o nome de vocês. E vai falar, vem para fora. Vamos falar o nome? Raquel, vem para fora. De novo. Raquel, vem para fora. Mais uma vez. Raquel, vem para fora. Essas 5 pedrinhas hoje, né, que estão sendo roladas da vida de vocês. Agora vocês podem estar me perguntando, Raquel, tudo bem? Né? Eu tenho 3 pedras que estão me impedindo, como que eu faço para me ressuscitar? Né? Para ter mesmo uma vida melhor, uma vida com fé. Pois vimos esses 3 personagens aqui, até eles não tinham fé.
Como que a gente hoje, nos tempos de hoje, no mundo de hoje, a gente vai poder ter fé? Gente, a falta de fé, primeiramente, ela é um dom que vem de Deus. A gente precisa pedir o dom da fé. Em Hebreus 11, vem nos falar que fé é aquilo que não podemos ver. É tudo que não podemos ver. E não poderia começar essa pregação, se credes, verá a glória de Deus para uma vida nova. Se crê, você precisa ter fé, mesmo naquilo que você não está vendo, mesmo a sua vida hoje estando bagunçada, você dá um passo, fala, Senhor, eu creio em Ti. E quero crer cada dia mais, aumenta a minha fé. Tem um terço que eu gosto de rezar na Aparecida do Norte, o padre sempre fala, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. A gente tem que pedir o tempo todo. E a gente tem que dar passos para aumentar a fé. Tem que ir na Santa Missa, tem que confessar, tem que fazer igual vocês estão aqui hoje, numa sexta-feira, não ir para o churrasco, não ir para as pizzas, para o restaurante, mas estando aqui, ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai ter adoração Santíssimo. É uma hora perfeita de vocês rasgar o coração e pedir, Jesus, aumenta a minha fé. Como eu percebi hoje que eu não tenho fé. Jesus vai perdoar, porque ele estava lá com Marta, com Maria, e ele ainda fala 2 vezes para ela, aqui no versículo 40, que ele fala assim, não te disse eu, se creres verá a glória de Deus. Ele já estava, né? Já falou. Ele está falando para cada um de nós, não te disse eu. Quantas, se a gente for pegar os evangelhos, a palavra inteira está falando isso. Mas a gente insiste em não querer enxergar. Às vezes Jesus, né, precisa desenhar. E eu vou contar para vocês um segredo. Ele desenha, se for preciso, para te salvar. Ele desenha, ele manda amigos, ele manda até o Instagram, o Facebook trabalhar para ele, para te levar para o céu. Mas às vezes a gente não quer enxergar, não quer crer. A gente quer crer no problema, quer crer só naquilo que está vendo. E a segunda outra pedrinha também é a da preguiça, porque eu falo que está muito ligado a fé com a preguiça, com o desânimo, com a comparação da vida alheia, principalmente nós no Instagram, né? A gente compara a vida do outro e fica falando, nossa, minha vida está uma merda, eu sou gorda, eu estou feia, meu cabelo está feio, olha da amiga aqui. Não é verdade? Isso nos afasta de Deus, nos afasta de crer, que a gente precisa crer nele para ter uma vida nova. Se você chegou até hoje aqui, meu irmão, querendo mudar de vida, vai deixando que esse evangelho caia no seu coração e vai fazendo uma metanoia na sua mente, uma mudança de mente, mudar de vida e não saia daqui a mesma pessoa. O tempo pode ser curto, a gente não sabe o dia da manhã, se a gente vai viver 100 anos ou se agora a gente vai passar na rua, a gente não sabe. Então decida hoje. Decida hoje, Jesus está te chamando dos mortos espiritualmente para uma vida nova. Mas primeiro você vai ter que crer, você tem que rolar essa pedra do desânimo, da preguiça física e espiritual, que é uma pedra que nos impede de crer na glória de Deus. Amém? A terceira pedra que a gente tem que rolar é a pedra do pecado. Que esses pecadinhos pequenininho ou esses pecados mortal e tem também alguns pecados que a gente não tem coragem nem de confessar para o padre, que a gente guarda, mas não adianta. A gente não esconde dele. A gente pode esconder do irmão, pode viver de aparência, mas esconder de Jesus ninguém esconde. Não adianta você não confessar Jesus. Ele sonda os corações. O pecado tem te afastado, porque Jesus, ele não te acusa. Ele não te acusa, quem te acusa é a sua própria consciência. E faz que você se afaste de Deus. Jesus não te acusa, porque o padre, você pode falar o pior pecado do mundo para o sacerdote. E ele vai sair no final, filho, seus pecados estão perdoados. E Jesus falou,
aqui também no Evangelho. Vai e não volte mais pecar. E mesmo pecando, caindo, levanta, sacode a poeira e comece de novo. Uma hora Deus ouve a oração e te liberta desse pecado, se você quiser. Porque se você não quiser ficar nessa vida medíocre, nessa vida mais ou menos, Jesus deixa. Porque Ele te ama tanto que Ele respeita o seu livre-arbítrio. Então você tem que querer, você tem que pedir a fé, a perseverança de estar aqui, perseverando nos caminhos de Deus. Mesmo que o irmão do grupo te fale alguma coisa, que você não está aqui, não é por conta do irmão para agradar pessoas, é para agradar Jesus. É isso que importa. A quarta pedra, a pedra que a gente tem que rolar, é da soberba, é da autossuficiência. Às vezes a maioria das vezes, dá ordem para Deus. A gente tem que ter o coração humilde. A nossa falta de humildade nos divide de Deus. Porque Deus é humilde. E eu não precisei, gente, procurar muitos evangelhos, igual o Frei Gilson. Eu adoro as pregações do Frei Gilson. Ele dá ele passeia na Bíblia toda. Um dia eu chego lá, para a glória de Deus. Pelo menos perto. Mas eu não precisei ir muito longe para a gente ver a humildade de Jesus. Jesus, na hora que rolou a pedra, Ele olhou para cima e falou: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. E sempre me ouve. Mas eu estou falando isso para os que estão aqui crerem em Ti. Olha a humildade de Jesus. Ele também era Deus, Ele é todo poderoso, Ele podia fazer um milagre lá. Mas não, Ele olhou para Deus, Ele rogou a Deus. Não precisou, vocês estão vendo? Não precisei ir muito longe para te mostrar a humildade. E sem falar depois a humildade de Maria, que está na humildade de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, que renunciou a ter sua própria vida para ser mãe do Salvador. Me comove a humildade. E isso eu tenho que pedir de joelho na minha oração pessoal, todos os dias, para me ter humildade. Para me ser igual a eles. Porque às vezes a gente muda de cargo, está no emprego, a gente vai subir no ego. Gente, isso é normal. É das nossas próprias concupiscências. Mas a gente se autoconhecendo, a gente pelo menos sabendo que a gente não é humilde, a gente começa a pedir a Jesus a virtude da humildade. Não é verdade? Espero que vocês estejam, se identificando. E do pecado eu esqueci de falar uma coisa, eu estava aqui, tocou meu coração. Deixa eu perguntar ao irmão, como você chama, irmão? Vinícius. Vinícius, sobre a pedra do pecado, lá, Vinícius, você é casado, né? Eu quero falar para cada um que estão aqui, os casados. O Vinícius está representando todos os homens. Às vezes ele está no trabalho dele, a amiga, a colega de trabalho, faz uma proposta indecente, ele é casado. O que o Vinícius tem que fazer, gente? Dar corda para ir? Não. Nas ocasiões de pecado, fuja. Vigia, ora, vigia. Sai do emprego, mas não perca a salvação. Isso também vale para você. Sabe, se vê no WhatsApp alguma mensaginha, de uma pessoa que você já vê que está diferente, olha, bloqueia, corta lá na raiz. Porque o inimigo não vem pelo mal, mostrando que é mal. Ele vem com coisas boas para te atrair. Então, na palavra de Deus fala, é melhor entrar sem um olho, mas entrar na vida eterna. Se ele te faz pecar, você arranque. Então, fecha todas as brechas de pecado na sua vida, da falta de fé, da preguiça. Da preguiça tem uma santa que eu gosto muito, Santa Teresa d'Ávila, que ela não queria adorar Jesus na capela. Ela não estava com vontade, mas ela sabia que tinha que ir. Ela chegou lá na capela, começou a contar os tijolinhos. Quem já foi na igreja, já foi aqueles tijolinhos? Ela começou a contar. 1, 2, 3, e ficou lá horas e horas. E depois Jesus fala para ela: Teresa, a vez que eu te amei mais, foi a vez que você estava na capela e contou os tijolinhos. Porque ela não queria ir. A humanidade dela queria ficar em casa.
Ela não estava com vontade de ir. Quantas vezes também a gente não está com vontade de ir e vai? O meu grupo de oração é na segunda-feira lá em Piuí. E temos a graça de ter adoração toda segunda-feira. A semana para mim começa depois da adoração. A segunda-feira eu chego cansada, moída. Mas depois da adoração eu já fico leve para começar a semana. E às vezes não querendo ir. Eu sempre lembro dessa santa que eu gosto muito. Mas eu vou. Jesus faz a obra. Eu faço o ordinário. A minha humanidade. Jesus faz o extraordinário dele. Amém? E qual pedrinha que faltou agora, gente? A gente já falou da falta de fé, do desânimo, do pecado e da humildade. Agora eu falo que quando eu estava rezando para essa pregação, difícil não colocar 5. Né? Eu falei, queria falar só 3, mas essas 5 mexeu muito comigo. E essa mais ainda, a falta de perdão. Como nos afasta de Deus a falta de perdão, gente. Como nos afasta de Deus. Porque Deus é amor. Imagina se Deus não gostasse da gente, né, e nos perdoasse quando a gente ofendia o coração dele. A gente estava perdido. E ele nos ama. E ele nos dá para nós 70 vezes 7. Perdão também, gente, é dom. A gente não consegue sozinho. Na nossa oração pessoal, a gente tem que pedir, Jesus, me dá o dom do perdão. Incrível, né? Lá, não sei se em Piuí acontece muito, acho que aqui não acontece. Que as pessoas que a gente mais ama, é aquelas pessoas que a gente mais tem que perdoar. Não é verdade? Quanto mais a gente ama, mais aquela pessoa que faz alguma coisa que você tem que perdoar. Comece a pedir, gente. Né? Hoje foi bem explicado esses 5 pontos importantes que te deixam, né, morto sem ver a glória de Deus. E o perdão é uma virtude, né, como é da fé. Então comece a pedir para Jesus o perdão. Um ponto, uma dica que eu dou para vocês, muito importante. Comece a rezar para a pessoa. É difícil, mas é possível. E os pontos do perdão também, gente, não é também só o irmão, as pessoas. É o perdão que a gente tem que se dar a si mesmo. Porque muitas vezes as nossas escolhas, e a maior das vezes errada, nos causa consequências que não queríamos. E isso gera dor. Isso a gente tem que nos perdoar por a gente ter feito escolhas erradas, sem Deus, sem aprovação de Deus. E também, vou falar um ponto, vocês vão até ficar espantados. Tem que perdoar Deus também. A gente tem que perdoar Deus. Que quantas vezes a gente culpa a Deus de ter levado um ente querido, culpa a Deus de ter separado, culpa a Deus de não ter dado aquele amor que era da vida inteira. Ai, Jesus, eu queria tanto aquela pessoa, o Senhor não me deu. O que custava? Né? Eu só queria fazer ela feliz. A sua intenção era boa e Jesus não te deu. Por que Jesus não te deu? Ele conhece lá na frente, ele vê lá na frente. Aqui ele demorou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Mas ele converteu um tanto de judeus. No versículo, o pós-versículo que a gente rezou aqui agora, no 45 vai falar. Muitos judeus foram salvos, porque estava lá na hora do milagre.